O Batatais foi fundado no dia 19/9/1919 e ele teve como primeiro presidente o senhor Manuel Vitor Nogueira, na época conhecido por todos como Coronel Nogueira. E no dia 21/9/1919 foi feito o Estatuto do Batatais Futebol Clube, através do seu segundo vice-presidente, o Dr. João Garcia de Barros. E esse estatuto foi publicado no Jornal de Batatais, o Jornal, na edição número 676, do dia 23/9/1919. Aí iniciou-se a história desse clube de tradição, um clube de muitas conquistas. O primeiro jogo que ele realizou foi dia 25 de outubro de 1919. Esse jogo foi realizado na cidade de Jardinópolis, com o Batatais ganhando o jogo de 1-0. Nessa oportunidade, o gol do Batatais foi marcado pelo atleta Bruno. Posteriormente, o Batatais jogou com o Altinópolis e veio a primeira goleada do Batatais contra o time de Altinópolis de 6-1. Posteriormente, naquela época, o Batatais tinha diversos times amadores, o 15 de novembro, o 7 de setembro, então diversos times da cidade. E tinha o Riachuelo, uma equipe de tradição naquela época. E o primeiro jogo do Batatais Futebol Clube foi realizado contra a equipe do Riachuelo. E o Batatais ganhou o jogo de 4-0. E em fevereiro de 1920, através de música do seu Protásio Tomás Carvalho, foi feito o hino do Batatais Futebol Clube. E esse hino a gente hoje já não o conhece muito, mas foi o primeiro hino, que posterior teve outro hino do Batatais Futebol Clube. O Batatais, por diversas vezes, trocou de camisa. Então, nós tivemos uma camisa listada. Essa camisa listada foi ali pelos anos de 1920, 1921. Depois nós tivemos a camisa, ela é em preto, com uma faixa branca no meio. Essa camisa também logo após os anos de 1923, 1924. Mais para frente, nós tivemos a camisa do Batatais com uma gola e o distintivo, uma gola branca, calção branco, e a camisa preta com o distintivo, até parecendo um pouco com o distintivo do São Paulo Futebol Clube. Nessa época, aí já começava a despontar alguns jogadores, né? Já mais conhecido, e inclusive começava a jogar nessas épocas aí o Luiz Lopes, o Zeca Lopes. Então começou-se o Batatais nessa época. Depois nós tivemos, inclusive após esta mudança de camisa, uma camisa praticamente igual também, um uniforme praticamente igual. E nesta época a gente conhecia aqui o diretor da época, era o senhor Juca Pindoba, o conhecido Juca Pindoba, e que era um diretor do Batatais Futebol Clube. Posterior a esta camisa, nós tivemos uma outra camisa com as cores do Batatais Futebol Clube, também em preto e branco, com a gola. E nesta época já despontava aqui o Bicicleta. O Bicicleta, para quem não conhece, ele é o pai da Maria do Carmo, que era casada com o finado Tuca Guinesini, o Nocão, que trabalhou na Companhia Paulista de Força e Luz, e tinha uma irmã que foi trabalhar em São Paulo, né? E também tínhamos o Luiz Lopes, o Zeca Lopes, o Zé Bonitinho. Então são pessoas que começaram com o Batatais Futebol Clube. Depois, também nesta sequência, o Batatais foi conhecido a partir de 1934 até 1938, ele foi conhecido como o Quadro de Ouro. E por que de 30 a 34?
E por que o nome Quadro de Ouro? Porque o Batatais, nessa época, disputou 110 partidas e teve 85 vitórias, 17 empates e 8 derrotas. Quer dizer, em praticamente 4 anos de atividade, o Batatais conquistou todas essas vitórias. E esse quadro de ouro, neste quadro de ouro, foi onde surgiu o tão famoso Zeca Lopes, né? O Zeca Lopes defendeu a seleção brasileira em 1938. Nessa época ele defendia o Corinthians de São Paulo. 1936, 1938, passou a existir o profissionalismo. Esse profissionalismo, o que seria? Os times teriam que depositar na Federação Paulista de Futebol uma cota de 2.000 cruzeiros na época. E aí ele tomava posse do jogador. Aquele jogador passaria a ser do clube. Então ele não veio aqui fazer aquisição, nem comprar nada. Ele fazia um depósito de R$2.000 e ficava com esses jogadores. E nesta época, além do Zeca Lopes, que foi para o Corinthians, na Copa de 38, nós tínhamos também o Piolín, que foi para o São Paulo, tivemos também o Virgílio, que foi para o São Paulo. E o Batatais, nessa época, também tinha um goleiro que foi para o Jabaquara, naquela época era conhecido como Espanha, que era o Ié, e também tinha o jogador Lulu. E um destaque nisso é que o Ié, o goleiro do Batatais, ele era surdo. Ele era surdo e tinha lá, e contava o meu pai na época, as dificuldades desse entrosamento com o Ié no gol, em razão da sua surdez. Mas dizem que foi um grande goleiro e levou também o nome do Batatais para longe. E nessa época que o Batatais ficou conhecido como Quadro de Ouro, as maiores conquistas dele foi durante o ano de 1934 a 1936 e posteriormente em 38. Mas de 34 a 35 e 36, os campeonatos eram feitos regionais, vamos dizer assim, mas eram praticamente campeonatos amadores regionais. E o Batatais, todas as conquistas deles eram feitas na Liga de Ribeirão Preto. Então o Batatais, na Liga de Ribeirão Preto, foi campeão durante os anos de 34, 35 e 36. E essas taças, inclusive, de 34, 35, 36, elas estão até hoje no arquivo da sede do Batatais Futebol Clube, né? E em 1938, como nós já vimos, então, houve essa passagem dos jogadores do Batatais pela seleção brasileira. Mas antes disso, seria interessante deixar aqui registrado que em 1938, ou 37 para 38, o Batatais foi o primeiro time do interior a fazer uma viagem de avião. Essa viagem foi feita de Batatais até a cidade de Taubaté. Vocês imaginam Taubaté hoje, a distância que tem? E foi a comitiva do Batatais Futebol Clube saiu do aeroporto de Ribeirão Preto. Isso foi em 1937 para 38. Nessa época, era feito o campeonato do interior. O interior nada mais era do que eram as cidades interioranas de Campinas para o resto do interior do estado. E eram divididos em regiões. E o Batatais ficava na região de Campinas. Na época nós tínhamos equipes antigas que faziam parte dessa regional de Campinas. E aí, em 1945, o Batatais foi campeão do interior do estado de São Paulo. Agora, o que vem a ser isso? Como o Batatais foi campeão na nossa região, ele ficou de disputar com a Ponte Preta. Os jogos seriam disputados em 2 jogos, um em Campinas e o outro
em Batatais. O jogo de Campinas terminou 2-0 para a equipe da Ponte Preta. E aqui em Batatais, o resultado aqui foi 1-0 para o Batatais. Nisso houve a prorrogação. E logo aos 5 ou 6 minutos da prorrogação, houve um pênalti a favor do Batatais. Esse pênalti ele foi convertido pelo Tidão. E o Batatais fez 1-0. A Ponte Preta, não aceitando a marcação da penalidade contra a sua equipe, saiu de campo. Então o Batatais foi declarado campeão do interior do estado após essa vitória com a Ponte Preta aqui em Batatais. Tempo normal de 1-0 e ganhou nas penalidades também de 1-0, sendo que nesta época a federação houve por bem determinar o Batatais como campeão do interior. Essa época eu me recordo muito, né? Porque em 45 o meu pai foi campeão junto com o Batatais Futebol Clube, e o time do Batatais era formado por Sandro, Rumon e Vinícius, Luiz Lopes, Ferreira e Itamar, Carlitinho, Tidão, Tonho Rosa, Nelson e Argentino. E o treinador do Batatais Futebol Clube era o senhor Tito Rodrigues. Quem seria o senhor Tito Rodrigues? O senhor Tito Rodrigues era um treinador argentino. E o Batatais também foi um dos primeiros clubes do Brasil a ter um treinador estrangeiro, que no caso seria o Tito Rodrigues. Essas coisas me lembro em muitas conversas com o papai do valor que se dava a esse time e a esses jogadores. O Tonho Rosa, para quem não conhece, não viu falar, foi um dos maiores jogadores de futebol, artilheiro. E ele era irmão da dona Amelinha, casada com o finado Dr. Luiz Cândido Alves, a dona Amelinha também já falecida, né? E o Tonho Rosa era irmão dela, e tinha um outro irmão também que era jogador de futebol. E meu pai contando essas histórias, diz que praticamente neste jogo, no campo tinha 6.000 pessoas. Você pensa, em 1945 ele falava que Batatais poderia ter no máximo de 15 a 20 mil habitantes. E metade da cidade estaria lá prestigiando esse jogo, que tinha mais ou menos 6.000 pessoas. O profissionalismo ele foi feito em 1938, mas... 36, porque 38, quando o Zeca Lopes foi para o Corinthians, foi quando o Corinthians comprou. Não era uma compra. A federação exigia, na época, me lembro, era um depósito de 2.000 cruzeiros. Aquele time que fizesse o depósito de 2.000 cruzeiros na equipe que o jogador pertencia, automaticamente já adquiria o passe do jogador. Foi onde, nessa época, foi o Zeca Lopes para o Corinthians, o Piolinho e o Virgílio para o São Paulo, e o Ié e outro jogador foram para o Jabaquara. E aí o Batatais começou a desfazer, já em 38. Na época existia em Batatais o Banco Arthur Scatena. O Banco Arthur Scatena, de propriedade da família Scatena, e os Scatenas eram todos abnegados do Batatais Futebol Clube. Então o Batatais tinha dinheiro. Meu pai contava, antes de falecer, que o Arthur Scatena, vamos dizer, entre 1995 e 2000, seria um Banco Itaú, um Bradesco. Então o Batatais não se preocupava com dinheiro como se preocupa tanto hoje. E os jogadores se interessavam em fazer parte do time do Batatais. Tinha jogadores que às vezes deixavam de ir no Comercial, no Botafogo, nessas equipes, para jogar e vestir a camisa do Batatais Futebol Clube. Eu, quando participei da diretoria do Batatais Futebol Clube, por diversas vezes participei de reunião na Federação Paulista. E o nome do Batatais lá, quando você entrava na sede, ele falava, o Batatais Futebol Clube. E, inclusive, sempre cobrando a presença do seu Matheus Marinelli, que lá tinha o apelido de Joreca. Cadê o Joreca?
E ele era conhecido lá na federação, sempre levava seu doce de amendoim, doce de geleia, essas coisas, tudo que Batatais sempre teve essa tradição, e lá na federação eles cobravam, cadê a geleia, cadê o doce de... E até o seu Bradasca, ele fabricava uma cafeteira, e por algumas vezes também a gente levou essa cafeteira para alguns diretores ou presidente da federação. Então essa história do Batatais é uma história bonita, longa, e que de 1919, e como nós vamos completar 100 anos aí, né, praticamente daqui 2 anos e meio, a gente vai contando aos poucos um pouco dessa história aí.